Deus, aplauda o Senhor uma vez mais. Eu estou feliz por ter a honra de compartilhar com você a palavra de Deus. Privilégio para mim poder compartilhar com você a palavra de Deus. Nós estamos nesse mês de janeiro falando de visão. Nossa série desse mês de janeiro é visão, porque nós precisamos ter visão para 2020. Alguém entende isso? Semana passada nós falamos de uma nova visão para um novo ano. Eu tenho certeza que se você esteve aqui, você saiu com a sua visão um pouco diferente. Deus está implantando em você uma nova visão para 2020. Amém? Então, todo mês nós vamos estar falando a respeito de visão, porque nós queremos que Deus, Ele te dê uma nova visão de fato. E a visão, ela é de extrema importância. Para que você e eu tenhamos sucesso, nós precisamos ter visão. Nós precisamos focar em algo para que o 2020, para que esse ano termine com sucesso. A visão, ter visão é de extrema importância. Olha o que diz aqui o Provérbios 29:18, na versão amplificada, olha só o que diz, que interessante. Onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. Nós precisamos de visão. Tem alguém entendendo? Essa é a versão amplificada. A NVI diz assim, olha, onde não há revelação divina. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Essa palavra visão, aqui nesse texto, essa palavra em hebraico é shazon. Não é shazam, daquilo que você está acostumado a ver em desenho, viu gente? É shazon. Eu sei que você pensou logo no desenho. Shazon quer dizer visão, revelação. Então que Deus, Ele te dê shazon nesse ano. Que Deus te dê uma visão. Que Deus te dê uma revelação. Para que o seu ano seja bênção. Porque se você tiver uma visão de Deus na sua vida, você não vai perecer e não vai andar desviado, perdido. Quantos entendem que a gente precisa encontrar a visão de Deus? Eu quero a visão de Deus para mim em 2020. Eu tenho vários planos, mas eu quero saber o que Deus quer para mim. Eu quero saber qual a visão, qual o propósito, qual o sonho de Deus para mim em 2020. Amém ou não? Então, é a visão. Aqui nós vamos falar de um texto hoje que Isaías, ele tem uma visão. Semana passada nós falamos de algumas pessoas que tiveram visões de Deus. E hoje o nosso personagem é Isaías. Ele também teve uma visão de Deus. E dentro dessa visão ele teve 3 revelações interessantíssimas, importantíssimas e que se aplica a nós nesses dias de hoje. Uma visão, 3 revelações. Nós vamos tirar 3 coisas dessa visão de Isaías. O texto, abre sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1. Nessa visão ele teve uma revelação de Deus. Olha só, eu disse que ele teve uma visão, 3 revelações dentro dessa visão. A primeira revelação que ele tem é a revelação de Deus, de quem Deus é. A segunda revelação que ele tem é quem ele era. E a terceira revelação que ele tem é do seu chamado. É disso que eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite. Porque Isaías, depois nessa visão, Deus leva Isaías a um nível mais profundo. Eu não sei quanto a você, mas eu desejo ir a um nível mais profundo nesse ano. Eu vou dizer de novo, eu não sei quanto a você, mas eu quero que Deus me leve a um nível mais profundo em 2020. Eu quero conhecer a Deus mais, eu quero ser mais conhecido por Ele nesse ano. Eu quero ir mais profundo em Deus nesse ano de 2020. E essa visão de Isaías fez exatamente isso com ele. Ele foi levado a um nível mais profundo. Olha só o que diz o texto de Isaías, quando acharam diz amém, Isaías 6, capítulo 6, verso 1, amém? Olha só o que diz o texto, acompanha comigo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, diz ele,
assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Quando é que ele teve essa visão? No ano que o rei Uzias morreu. E no versículo 3, pulo para o versículo 3. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Essa foi a visão de Isaías. Interessante é que ele começa dizendo como um marco, como definindo o tempo que essa visão aconteceu. Ele coloca que foi no ano em que o rei Uzias morreu. E quando a gente para analisar isso, eu comecei a pensar, mas por que ele cita no ano em que o rei Uzias morreu? Ele podia ter citado qualquer outra coisa para marcar essa data. Quem já governava nesse tempo já não era o rei Uzias, já era o filho. Ele estava doente já, eu vou falar disso, você vai entender um pouquinho. Mas ele podia ter usado qualquer outra coisa para marcar o tempo. Mas ele usa, ele cita que foi no ano em que o rei Uzias morre. É onde ele tem uma visão de Deus. Ele tem uma visão dos céus. No ano em que o rei Uzias morre. Cronologicamente, historicamente, Uzias representa o fim de uma era. Começo de outra era. Fim de um tempo, de um governo, de um reinado, e começo de outro. Nós também estamos, coincidentemente, nós estamos mais ou menos na mesma situação, nós estamos começando algo novo. Uzias representa, historicamente falando, o término de um ciclo e começo de outro ciclo. O término de uma fase de um governo e começo de outra fase. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho certeza que você terminou algo e vai começar algo em 2020, amém? Se dá início a um novo ciclo, a uma nova fase da sua vida. O que passou em 2019 passou, ficou para trás. Agora é algo novo que Deus deseja fazer com você. Deus deseja levar você a um nível mais profundo nesse ano. Ele quer fazer algo novo. Passou. Deu certo ou deu errado o ano que passou, mas terminou aquele ciclo, terminou aquela fase, terminou aquele ano. São coisas novas que virão nesse ano de 2020. Eu quero dizer para você, você viverá coisas novas em 2020. Então, Uzias, ele representa o término de uma fase e o começo de outra. O término de um ciclo e o começo de outro ciclo. Alguém feliz aqui por uma fase nova? Para a chance de ter uma nova fase em 2020? Novo começo. As esperanças se renovam. Os sonhos são renovados. As expectativas crescem para o ano que começa. Amém? Eu estou empolgado para esse ano de 2020. Eu sei que Deus fará grandes coisas na minha vida, em nossa vida, na sua vida. Então, Uzias, historicamente, cronologicamente falando, ele representa o término de um governo e o começo de outro. A morte de Uzias é isso que representa, mas eu quero ir com você um pouco mais além, porque olhando de um lado profético, Uzias representa também algo profético para nós. Esse rei Uzias, deixa eu explicar para você quem ele foi. Porque Uzias, ele foi admirado por aquele povo. Uzias, ele começou o seu governo aos 16 anos, muito jovem, aos 16 anos de idade, e governou por 52 anos a nação de Judá. Foi um rei que esteve muito tempo no trono. E a Bíblia diz, se você pegar Crônicas e ler a história de Uzias, diz que ele se propôs a andar com Deus. Enquanto ele andou com Deus, enquanto ele se propôs em caminhar com o Senhor, em obedecer o Senhor, Deus esteve com ele e o fez prosperar. Então Uzias foi um rei muito, muito próspero naquilo que ele fez. Ele levantou a nação outra vez, a nação que estava destruída, ele levantou, se tornou famoso. A fama chegou até o Egito, da glória de Uzias. Tudo que ele fez, ele construiu poços, ele levantou torres no deserto, ele levantou um exército numeroso e forte, ele deu uma de engenheiro, construiu artefatos para a guerra. Foi um homem de
extremamente de sucesso, porque Deus estava com ele. Mas chega um ponto que Uzias, ele faz mais ou menos como nós fazemos. Muitas vezes, ele quer se tornar autossuficiente, ele esquece que é com Deus que a vitória vem, ele se esquece por um momento que tudo o que ele tem é por causa da dependência de Deus, todo o sucesso que ele conquistou foi porque Deus estava com ele, mas ele não vigiou e o orgulho entrou no seu coração. E quando o orgulho entra no nosso coração, é sinal de queda. A Bíblia diz em Provérbios que o orgulho precede a queda. Então Uzias, ele foi perfeito até o tempo em que ele andou com Deus, mas quando ele deixa o orgulho entrar no seu coração, e quando ele tenta se tornar autossuficiente, independente de Deus, as coisas começam a ir para o buraco. E teve um certo dia que ele tenta ir no templo, queimar incenso no templo. Só que isso era algo designado por Deus para os sacerdotes, e ele foi impedido, ele quis fazer algo que era designado para os sacerdotes. É importante a gente fazer somente aquilo que Deus mandou e nada mais, amém? Não queira inverter as coisas, não queira trocar as coisas de lugar, porque Deus estabeleceu as coisas de uma forma. Não adianta você querer inverter ou mudar as coisas que Deus estabeleceu. Amém? Ele é Deus, cabe a nós apenas obedecê-lo. E ele entra no templo e tenta oferecer o sacrifício, queimar incenso, que era papel dos sacerdotes, foi repreendido pelos sacerdotes, e a Bíblia diz que imediatamente ele ficou leproso. Apareceu lepra na sua testa, e ele se tornou leproso, impuro, foi separado, teve que viver em um lugar separado das pessoas, e ali ele ficou até a sua morte. Tudo isso porque ele quis se tornar independente, autossuficiente, se tornou orgulhoso demais. Então, a morte de Uzias, profeticamente falando, o governo carnal dando lugar a um governo espiritual. É isso mais ou menos que representa essa morte de Uzias, é isso exatamente, porque, imagina, não apenas as pessoas admiravam Uzias, pelos seus feitos, certamente o profeta também, Isaías, era um admirador dele. Aqui jovem nessas circunstâncias, o profeta era um admirador, mas Deus estava mostrando para ele, olha só, Uzias está morrendo, o governo terreno está morrendo, mas eu tenho um governo eterno, um governo celestial, um governo mais forte, um governo poderoso, você precisa me conhecer. Eu não sei se você está me acompanhando, mas muitas vezes, para que o governo de Deus ele venha sobre a nossa vida, alguns Uzias têm que morrer na nossa vida. Muitas vezes, para nós termos um encontro verdadeiro com Deus e descobrirmos quem Ele verdadeiramente é, alguns Uzias precisam morrer na nossa vida. Porque o Uzias, ele representa a autossuficiência, a independência de Deus. Entenda uma coisa, querido, nós somos completamente dependentes do Senhor. Nós não podemos viver, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é pela graça de Deus. Nós não podemos nada sem o Senhor. Então você quer ver Deus? Fala com alguém, você quer ver Deus? Uzias tem que morrer, viu? Uzias precisa morrer. O carnal dando lugar a algo espiritual. Coloca no seu ponto número 1. Porque Isaías aqui ele descobriu quem é Deus. Na visão dele, ele vê Deus assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia todo o templo. Ele vê um governo celestial, um governo mais excelente, mais poderoso. Então Isaías, creio eu que é por isso que Uzias é citado aqui nesse texto, no ano em que Uzias morreu, no ano em que o orgulho caiu, no ano em que a autossuficiência veio abaixo. Quando vemos a Deus, imediatamente, olha só, eu profetizo e creio que nesse ano,
você terá um encontro mais profundo com Deus. Você conhecerá a Deus como Ele é. Você, como Isaías, verá a Deus da forma que Ele é. Poderoso, excelente. Nós precisamos desse encontro verdadeiro com Deus. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, aí entra no segundo ponto. Olha só o que acontece. Quando eu tenho uma revelação de quem Deus é de fato, eu descubro quem eu sou. Coloca no seu ponto número 2, quem eu sou. Olha o que o texto continua dizendo aqui. Olha só, então ele tem a visão, amém, de quem é Deus. Nesses primeiros versículos. Agora, depois que ele tem a visão de quem é Deus, ele descobre quem ele é. Porque diante de Deus, tudo que é oculto fica exposto. Porque a luz, ela faz as trevas deixar de ser trevas. Diante de Deus nada fica oculto. Olha só, ele, então gritei. Então ele tem a visão, agora ele grita. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, continua dizendo o texto, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Veja bem, diante da glória, do poder absoluto de Deus, quando ele vê Deus sentado em um trono de glória, e vê as suas vestes por todo o templo, ele tem uma revelação de Deus, e logo em seguida, ele fica exposto. Ele descobre que ele era um homem de lábios impuros, e habitava no meio de um povo de lábios impuros. Isso é tão importante para nós, reconhecer quem nós somos. Muitas pessoas, elas não conseguem enxergar quem verdadeiramente são. Não conseguem entender que precisa da salvação, que precisa da graça, que precisa da misericórdia de Deus. Não entende que não somos dignos. Nós não somos dignos. Não somos merecedores, é por isso que é graça, é favor imerecido. Isaías, ele imediatamente reconhece, coisa que muitos de nós precisamos fazer, reconhecer aquilo que nós somos. É por essa razão que muitas pessoas não são salvas, por não reconhecer quem são e aonde estão. O orgulho não deixa ela reconhecer quem ela é. O orgulho não te deixa ter a visão de Deus e ver quem você é. Não te deixa enxergar que você precisa da graça, que você precisa da misericórdia do Senhor. A luz, ela expõe as trevas. Mas quando nós reconhecemos quem somos diante de Deus, o que acontece depois que ele reconhece? O anjo vem e toca os lábios, pega uma brasa do altar e toca os lábios e purifica. Salmos 32, verso 3 diz que enquanto ocultei meus pecados, o meu corpo definhava, diz o salmista. Olha só, enquanto ocultei os meus pecados, o meu corpo definhava. Diante de Deus, querido, precisamos reconhecer quem nós somos. Não adianta querer ocultar de Deus. Não adianta querer ocultar de Deus a nossa verdadeira identidade, para que Deus possa fazer algo novo, para que Deus possa te levar a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. A gente precisa reconhecer aonde nós estamos. A gente precisa reconhecer que ponto nós estamos vivendo. Não adianta querer ocultar de Deus. O salmista está dizendo aqui, os meus ossos definhavam enquanto eu ocultava. Pecar todo mundo peca. O problema é manter pecado oculto. É não revelar ele diante de Deus. Senhor, eu pequei contra ti. Tem misericórdia da minha vida, Senhor.
precisamos reconhecer diante de Deus. Não estou aqui para condenar você, eu estou aqui para dizer para você que há solução para você, desde quando você revelar para Deus, dizer para Deus: Pai, pequei, eu reconheço a minha verdadeira identidade. Lembra de Jacó, no vale de Jaboque? Foi mais ou menos assim, ele queria a bênção de Deus. Ele teve um encontro com Deus ali naquele vale, ele ficou sozinho, as pessoas saíram, e ele ficou no momento a sós com Deus. E ali ele queria a bênção de Deus, ele diz: eu não vou deixar que você se vaia, diz para o anjo, não vou deixar você partir enquanto não me abençoares. Você quer bênção? Primeiro você precisa reconhecer quem você é. Porque tem gente que quer ser abençoado, mas não quer mudança de vida. Tem gente que quer usar Deus como um amuleto. Ele quer a bênção de Deus, mas ele não quer nada com Deus. Ele quer continuar do mesmo jeito. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse que você está vivendo? Que religião é essa? Que não quer mudança, que não quer transformação, só quer bênção, 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 mas ninguém quer ser transformado, ninguém quer mudar de vida. Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho que eu prego, você me desculpa. Eu prego o evangelho da transformação, eu prego o evangelho da graça, o evangelho que muda você, que tira você das trevas e te transporta para o reino da sua luz, em Cristo Jesus. Se você procura só bênção, você está no lugar errado. Eu não sou pastor que prega bênção. Eu prego a transformação, eu prego para você o que Jesus quer fazer na sua vida. E ali ele está diante de Deus. Eu quero que você me abençoe antes de você ir. Eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. Você quer, Jacó? Como você se chama? Jacó significa usurpador, enganador. Enganador. Agora, você quer bênção? Agora, primeiro você precisa reconhecer quem você é. Aí eu vou te abençoar. Diga para mim, qual é o seu nome, Jacó? E ele teve coragem de dizer para Deus: eu me chamo Jacó. Enganador. Eu sou enganador. Eu sou um usurpador. Será que a gente tem coragem, diante da glória de Deus, dizer para Ele quem nós verdadeiramente somos, para que nós possamos, como Isaías, ser purificados? Ele diz: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora você reconheceu. É isso que eu estava precisando. Porque Deus não está aqui para te condenar, Ele está aqui para te purificar. É isso que você não consegue entender. Ele não está aqui para te acusar. Agora Ele é o seu advogado. Agora Ele está aqui para te purificar e te dar um caminho mais excelente, te levar a um nível mais profundo. Amém ou não? Deus não está como juiz agora. Jesus não é o seu juiz agora. Agora Ele é o seu advogado. Agora precisa haver mudança. Precisa haver reconhecimento de quem você é. É onde você está. A minha pergunta para você nessa noite é: quem é você? Você quer alcançar um nível mais profundo com Deus? Quantos querem? Você quer que Deus te leve a um nível mais profundo nesse ano? Então faça como Isaías, reconheça quem você é e aonde você está. Qual é a sua identidade? Não tenha medo de se expor. Não tenha vergonha de se expor diante de Deus. Ele já sabe, Ele só precisa que você confesse, que você não oculte o seu pecado. Ele está para purificar. Amém? Então a primeira coisa, ele tem uma revelação de Deus, uma visão de Deus. A primeira, Deus é revelado para ele. A segunda, ele é exposto diante de Deus e reconhece quem ele é, onde ele está. E o texto continua dizendo no versículo 8: então vi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Olha só, ele tem uma revelação de Deus, depois ele tem uma revelação dele mesmo, de quem ele é. E aí, a voz de Deus vem outra vez dizendo: quem enviarei, hein? Depois que você me conhece, depois que você é purificado, eu preciso de enviar alguém agora. Quem enviarei? Aí olha o que o profeta diz: quem enviarei? Conclamou o Senhor. Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui vejo o processo de Deus em nós. Primeiro eu vejo Deus, descubro quem eu sou, recebo a purificação e encontro o meu chamado. Veja que Deus, nesse texto, apenas faz a pergunta. Deus não traz a resposta Ele deixa para o profeta. Deus só fala
só expõe para ele a necessidade. Quem eu enviarei? Quem enviarei? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se coloca na brecha. Queridos, esses dias eu tenho falado muito a respeito disso, como é difícil encontrar pessoas com o coração disposto a servir ao Senhor. Como é difícil encontrar pessoas que se coloquem na brecha. Como é difícil encontrar pessoas que respondam a esse chamado como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu já te conheci, eu já descobri quem eu sou, eu já recebi a purificação. Agora eis-me aqui, Senhor, me envia, faz comigo o que o Senhor desejar. Eu me coloco na brecha. A Bíblia fala que os campos estão brancos para a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Sabe por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão vindo atrás de bênção. Elas não estão vindo buscar um relacionamento com Deus. As pessoas vêm à igreja, a maioria das pessoas vem à igreja hoje para receber algo de Deus, não para dar algo a Deus. Porque elas aprenderam errado. Elas descobriram que na igreja é um lugar de receber. E é totalmente ao contrário. Aqui a gente vem somente dar. A gente vem dar o nosso louvor. A gente vem dar a nossa gratidão em forma de oferta. Aqui a gente vem dar o nosso serviço para o Senhor. Você não vem para receber aqui. Se você aprendeu que na igreja é lugar de receber, você aprendeu errado, me desculpa. Aqui é lugar de você entregar a sua oferta, o seu sacrifício, a sua adoração ao Senhor. Tudo que você vem fazer aqui é entregar, não é dar, não é receber. Mas as pessoas já entram por aquelas portas com a intenção de receber. Eu vim aqui para Deus me abençoar, para Deus me prosperar, para Deus me dar saúde. Essas coisas são apenas consequência. Quando quando nós nos colocamos na brecha, Deus cuida do que nós precisamos. Amém ou não? Lucas 10:2 fala assim, ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Será que nós temos algum Isaías nessa noite que possa dizer, Senhor, eis-me aqui? Fique de pé no seu lugar. Nós já estamos chegando ao fim. Eu creio que nesse ano você terá uma revelação mais profunda da pessoa de Deus. Eu creio que em 2020 você vai enxergar Deus como Isaías viu, no seu trono de glória, governando a sua vida. Nós cantamos aqui, que venha sobre nós, que venha a nós o teu reino, o teu governo. É isso que eu desejo para você em 2020. Que você conheça a Deus em um nível mais profundo. Que você reconheça onde você está diante desse Deus. Que você tenha coragem como Jacó, como Isaías. Que seja corajoso para dizer quem você é, para que Ele possa te purificar. João diz, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tendes Jesus Cristo, vosso advogado. O feio não é cometer erros, não. Vacilar, cair, todos nós caímos e vacilamos. O feio é encobrir os seus pecados, ocultar os seus pecados e achar que está enganando a Deus. E impedir Deus de fazer algo grande na sua vida. Que neste ano Deus te transforme. Que nesse ano Deus mude a sua história. Que nesse ano você se renda diante dele. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu falei, eu sei que eu preciso de transformação. Faz como o Senhor fez com Isaías. Para que você chegar em casa e orar, Senhor, o pastor pregou sobre Isaías, ele reconheceu quem ele era e o Senhor purificou. Ele disse que era homem de lábios impuros e o Senhor purificou os lábios dele. Purifica-me também, Senhor. Purifica-me também, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho errado, eu tenho vacilado, Senhor. Purifica-me e envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco na brecha. Deus não está à procura de pessoas capacitadas, Ele está à procura de pessoas que se coloquem disponíveis, que se coloquem na brecha. Eu não posso servir porque eu não tenho nenhum dom. Não, já está errado, você tem algum dom, Deus te deu um dom natural, amém? Todos nós temos. Mas eu não tenho capacidade, todos nós. Ninguém aqui tem capacidade.
É Deus que nos capacita, Ele só precisa da sua disponibilidade. Se colocar. Ele está fazendo a pergunta nessa noite: quem enviarei? Depende de você, Ele não responde por você. Ele só faz a pergunta. Ele joga a pergunta: quem eu vou usar nesse ano? Quem eu vou enviar nesse ano? Se coloque na brecha, meu irmão. Esteja disponível. Quem eu vou usar? Quem enviarei? Quem enviarei? Tem alguém que quer ser enviado por Deus nesse ano? Feche seus olhos onde você está. Deus, Deus. Deus, Deus. Ah, Senhor. Dá-nos a visão da Tua glória, Senhor. Dá-nos a visão, Senhor, da Tua pessoa. Revela-nos quem Tu és, ó Deus. Porque diante de um Deus grandioso, nós vamos ter que reconhecer quem nós somos, ó Deus. Somos tão falhos, tão pequenos, ó Pai. Eu te peço nessa noite, purifica-nos, ó Deus. Como o Senhor fez com Isaías, purifica-nos, Pai. Eu digo, Senhor, envia-nos a nós. E usa-nos da forma que o Senhor quiser, para a glória e louvor do Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Receba a nossa vida, Senhor. E nos dá um nível mais profundo de relacionamento e de intimidade contigo nesse ano, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Vou fazer essa última oração. Nós vamos para a nossa sala VIP. Você que nos visitou nessa noite, obrigado. Vamos à sala VIP que nós vamos dar um presente para você da igreja. E que você saia daqui com essa visão nessa noite. Com a visão de Isaías na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus te prospere em tudo que você se propor fazer nessa semana. Feche seus olhos pela última vez. Pai, te agradecemos por esse culto. Te consagramos cada vida que aqui está. Te peço, Senhor, bênção sobre cada vida, sobre cada família. Eu te peço por livramento, te peço por proteção, Senhor. Eu te peço, Senhor, a saúde. Derrama sobre cada pessoa, sobre cada família aqui representada, a Tua graça, o Teu favor, Senhor. Que nessa semana, Senhor, nós possamos caminhar, ó Pai, com essa visão, com essa revelação de quem Tu és, de quem nós somos e do nosso chamado. Receba a nossa vida e esta igreja, no nome de Jesus. A igreja diz: graça e paz. Deus te abençoe. Abraça aí 2 ou 3 pessoas. Deus te abençoe. Te damos honra.